Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E agora a gente tem o selo Melhor Podcast 2025 na seção de esportes, graças a você! Então, no final do ano, vamos ter nova votação. Aguardo sua votação para o bicampeonato. E hoje, um tema muito importante que a natação criativa já vem trazendo há muito tempo: treinamento a longo prazo, formando atletas e pessoas para toda a vida. Existe uma pergunta que todo treinador, pai e gestor esportivo deveria fazer: estamos formando atletas para ganhar a próxima competição ou para alcançar o máximo potencial que eles podem atingir ao longo da vida? Vivemos em uma época em que resultados rápidos são valorizados, rankings são acompanhados diariamente e crianças são tratadas como mini atletas profissionais cada vez mais cedo. Só você entrar nas redes sociais desses pequenos competidores que você vai ver que parece gente grande. Mas a ciência tem mostrado algo muito importante: muitos campeões precoces desaparecem antes da vida adulta, enquanto os atletas que tiveram um desenvolvimento equilibrado conseguem alcançar resultados muito maiores a longo prazo. Hoje vamos falar tudo sobre o treinamento a longo prazo, desenvolvimento humano, formação esportiva, saúde mental e o verdadeiro papel da natação na construção não apenas dos atletas, mas de pessoas que são preparadas para a vida. Você que é técnico, nadador, gestor, vamos falar tudo para você saber como fazer esse treinamento a longo prazo. Eu trouxe ele, especialista no assunto, atualmente técnico do Esporte Clube Corinthians, Caio Caneda. Muito obrigado pela presença, Caio. Bom dia, Renato, tudo bem? Eu que agradeço pelo convite. Para mim é uma grande honra poder participar aqui da Natação Criativa, do podcast, que eu já ouvi tantos episódios, já assisti muito, já passou muita gente interessante por aqui, inclusive amigos, companheiros aí de borda de piscina, que a gente se encontra muito em competição. Então me sinto muito honrado, espero contribuir aí com esse tema. E vamos lá, né? Trocar ideia sobre esse assunto que é tão importante e que é motivo de grande interesse para mim na atuação profissional. É realmente algo que acho que a gente tem que sempre conversar cada vez mais. A gente tem um estudo de 2025 que mostra que 90% dos atletas que tiveram rendimento na fase juvenil não tem rendimento no alto rendimento. Então, às vezes tem esse resultado a curto prazo, mas não tem a longo prazo. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem desse projeto uma realidade. A FLOT, materiais de natação. Você já pensou o que acontece quando os seus materiais de natação são descartados? Uma prancha ou várias raias. A FLOT pensou por você. Ela tem 2 anos de estudos dentro da USP e criou a raia Paris Bio, totalmente biodegradável, pensando na autossustentabilidade do meio ambiente. Então você está na hora de trocar as suas raias pela Paris Bio e pensar também na água, que é o nosso bem tão precioso. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser. E lá dentro a gente tem um grupo de estudos com o professor Alberto Clar, 5 medalhas olímpicas, 5 recordes mundiais. A gente tem um grupo que a gente está acompanhando há 2 anos, outro há mais de 1 ano e meio. Que a gente se encontra a cada 2 vezes por mês, que a gente fala sobre treinamento a longo prazo. Para você que é técnico, professor, todas as aulas ficam gravadas. Você pode assistir ao vivo no domingo à noite, ou assistir a gravação, ou simplesmente ir lá e ver o tema que você precisa e adquirir dentro da plataforma, plataformaeducar.net, o curso que você precisa. O aplicativo da SwimTrack, que te auxilia no monitoramento do seu aluno. Tenha todos os dados na palma da sua mão. Faça avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, envie vídeo, faça chamada, e se você tem as suas avaliações, você coloca dentro do aplicativo. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou. Entre no site sobrasa.org, preencha seu cadastro e receba um kit gratuito e comece as ações na sua região. E a Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação dentro da piscina. Tudo isso com metade do preço dos concorrentes. Mas vamos para o nosso assunto. Quando falamos em treinamento a longo prazo, muitos profissionais ainda pensam apenas em desempenho e medalhas. Caio, como você definiria esse conceito e por que ele é tão importante para a formação esportiva moderna? A gente tem que só pensar nessas medalhas ou pensar a longo prazo? Legal, Renato. Acho que como ponto de partida, a gente entender que o treinamento esportivo
ele é pensado a longo prazo, ele é fundamental para a gente tomar as melhores decisões na nossa prática profissional, né? Então, é claro que a partir do momento que a gente está trabalhando no esporte de competição, isso vai fazer parte do dia a dia, né, e dos objetivos, desde que a gente é criança, né, que a gente está trabalhando com crianças, isso vai ser algo importante. Porém, a gente não pode esquecer que a gente está pensando muito lá no futuro, né? Então, a carreira do nadador, vamos colocar na nossa realidade, mas isso vale para todos os esportes, ela não vai terminar agora com 10 anos ou com 12 anos. Né? A gente quer buscar o melhor desempenho possível no esporte lá na frente. Né? Então, se a gente for pegar como objetivo final assim, as competições de alto rendimento, a gente está falando de 18, 20, 25 anos. A gente tem visto cada vez mais atletas atingindo o ápice esportivo até com mais idade, né? A gente tem cada vez mais exemplos disso. Então, o treinamento a longo prazo, ele visa trabalhar os melhores conteúdos e os conteúdos ideais em cada etapa para que a criança vá se desenvolvendo, tanto na questão física, psicológica, no momento certo, para ir traçando o seu caminho, né, e atingir o melhor rendimento possível quando for a hora certa. Então, como você disse, tem um estudo de 2025 que fala 82% dos atletas adultos internacionais que tiveram rendimentos em mundiais, olímpicos, eles não tiveram sucesso nas fases iniciais infantis. Então, às vezes, a gente quer acelerar esse processo, só que aí eles acabam desistindo desse meio caminho ou não tendo resultado a longo prazo. Não querendo apontar dedos, falar quem está certo, quem está errado, mas quais são os maiores erros que você enxerga ali nessa formação de base quando a gente pensa no treinamento a longo prazo? Olha, Renato, como você falou, né, eu não gosto nem de chamar às vezes de erro, né, porque a gente sabe que cada local vai ter a sua realidade, cada profissional sabe ali como que consegue trabalhar dentro da sua realidade. Mas o que a gente repara, assim, às vezes é uma preocupação muito grande em atingir o resultado o mais rápido possível, e aí a gente acaba antecipando, né, alguns conteúdos que não deveriam estar sendo trabalhados. Né? Então, se a gente for falar nas categorias de base, eu vejo dois pontos principais que a gente tem que ter um cuidado. O primeiro é em relação aos conteúdos técnicos, né, que vão ser trabalhados em cada categoria. Então, a gente toma cuidado para não tratar uma criança como um mini adulto, né, e às vezes pegar um treinamento ali de um atleta de alto rendimento, já com mais idade, e querer fazer uma miniatura daquilo, né, isso pode ser um erro. E outro ponto que a gente tem que ter bastante cuidado, e cada vez mais, é também em todo o entorno que envolve o treinamento e a participação em competições, que acho que é o que a gente vai abordar bastante hoje, né? Quais são os impactos na questão emocional, psicológica, de antecipar muito essa busca desenfreada por resultado, né? Então, eu vejo que esses dois pontos são os de maior atenção, que a gente pode cair em alguns erros. E aí eu vou citar um outro estudo, esse de 2021. Foram 51 estudos que foram juntados, foram 6.000 atletas, na verdade 6.096 atletas, todos atletas de elite mundial. E o que percebeu desses atletas internacionais, campeões olímpicos e mundiais, que os melhores atletas juvenis, eles começaram mais cedo, eles se especializaram mais cedo, eles treinaram mais, só que eles evoluíram rápido, só que eles não tiveram resultado no alto rendimento, como eu trouxe no estudo anterior. Já esses atletas que têm esse rendimento no alto nível, eles começaram o seu esporte principal mais tardiamente, eles praticaram mais de um esporte na infância, eles tiveram evolução inicial bem lenta e eles acumularam menos treino específico nas fases iniciais. Então, a gente vê uma diferença bem grande. Então, dá sim esse resultado quando a gente faz o treinamento precoce, mas ele dá resultado a curto prazo, a gente não vê esse resultado a longo prazo. Então eu queria que falasse como na prática, Caião, a gente consegue ali com o nosso aluno ter essa visão no desenvolvimento a longo prazo e não nessa especialização precoce. Renato, isso é um tema muito importante e os estudos que você citou
A gente realmente consegue encontrar muito isso na literatura hoje em dia, né? Então, eu acho que o primeiro ponto, a gente como professor, treinador, é a gente ter essa preocupação em se pautar em conteúdos que realmente mostram essa realidade, né? A partir do momento que a gente tem essa visão muito clara, a gente começa a tomar decisões no dia a dia, né? E num planejamento de anos consecutivos de treinamento para realmente fazer o melhor trabalho possível com essa criança, né? Então, eu vejo que o ponto de partida é esse, né? A gente entender que não é tudo de imediato que vai acontecer, né? E que se a gente está pensando em máximo resultado esportivo, tudo isso tem que ser levado em conta, né? Então, na hora que a gente for montar o nosso programa de treinamento, tudo isso vai ser importante, né? Então, quantas vezes por semana a gente quer que aquela criança, em determinada categoria, esteja envolvida com o treino de natação? A gente quer estimular a prática de outros esportes ou quer só que a criança fique na natação e meio que proibir de fazer outras modalidades, né? Então, tudo isso que você citou é o que vai realmente fazer a gente traçar esse caminho e orientar, né, as crianças e principalmente as famílias, que é quem realmente tem que estar do nosso lado para a gente poder fazer o melhor caminho possível na formação esportiva. Só que aí a gente tem uma grande dificuldade, que é o senso comum e os estudos. O senso comum acredita muito que é importante esse treinamento precoce, quanto mais começar cedo, mais resultado ele vai ter, e tem resultados, como a gente mostra nos estudos, ele tem sim resultados quando a gente começa, mas não um resultado a longo prazo. Então, como mudar esse senso comum, que às vezes é até cultural, as pessoas acreditam nisso e movimentam, e tem muitas vezes aquele técnico que ele quer ensinar do jeito que ele aprendeu. Ah, na época que eu era atleta, se ensinava assim, é assim que eu ensino. Tem técnico que até ele consegue copiar e colar os próprios treinos que ele tinha na época da infância nos próprios alunos dele. Só que o mundo mudou, as crianças mudaram, os treinamentos mudaram, o volume diminuiu. Como a gente fazer essa mudança cultural? Você trouxe até um livro aí dando exemplo de outros países que executam esse treinamento a longo prazo. Como fazer a gente mudar essa cultura e esse senso comum? Legal, Renato. Se você me permite até mostrar aqui o livro, né? Ele é um livro que ele está em inglês, né? Então, eu achei um conteúdo muito bacana. Ele foi produzido na Dinamarca, né? Então, traz exemplos não só desse país, mas também de outras realidades, né? E tudo baseado em ciência, né? Como o Renato falou. Então, aqui nesse livro a gente tem uma visão global, né, de como trabalhar uma formação esportiva desde as idades iniciais até o alto rendimento, né? E o livro ele fala bastante sobre tanto questões mais técnicas, né, de conteúdos para serem trabalhados, mas principalmente uma visão global, né, da criança, do adolescente e depois também do jovem adulto, pensado como um ser humano, né? Então, várias estratégias bem práticas, né? Embora seja um livro com muita referência de literatura científica, ele tem uma escrita muito boa, assim, uma leitura boa de se fazer, e fala muito desses aspectos emocionais, né? Estratégias para os treinadores de como trabalhar isso. E respondendo efetivamente sua pergunta, Renato, como a gente pode mudar talvez esse cenário cultural, eu acho que são também dois caminhos principais, né? O primeiro é a educação, né? Então, que os treinadores e todos os profissionais envolvidos na área busquem conhecimento e a gente compartilha esse conhecimento. Então, isso é algo que você já faz um serviço muito bacana para a comunidade da natação, né? Então, esse é um ponto muito importante. E a gente transmitir essa educação também para os atletas também, mas principalmente para os pais, né? Os familiares que estão envolvidos nesse caminho, né? Que são, na verdade, a maior referência, né? na vida das crianças e jovens atletas, né? Porque é nosso papel também transmitir essa educação para os pais, né? Então, através de reuniões, de conteúdos que a gente possa compartilhar
em grupos de pais, que hoje em dia é o que acho que praticamente todo mundo que trabalha na área tem esse meio de comunicação. Então, a gente realmente passar essa orientação e claro, acreditar que é um trabalho de formiguinha, que a longo prazo, a gente passando essa visão, cada vez mais famílias vão entender qual que é o nosso propósito profissional, vão conseguir colocar em prática também algumas sugestões que a gente passa, e aos poucos a gente vai vendo essa mudança acontecendo. E em paralelo a isso, é muito importante também o trabalho das instâncias mais altas, né? Então, se a gente for falar na natação, federações, confederações, outras associações que englobam aí os treinadores, os clubes, academias que participam de competições também, que deem esse respaldo também para os treinadores que querem promover essa mudança, que os formatos de competição, né, que a nossa visão em redes sociais, né, dentro das federações e confederações, sigam esse caminho também, né? Então, para que haja uma mudança cultural, esses dois pontos são muito importantes, né? Educação dos técnicos, transmissão desses valores e dessa visão para as famílias e um respaldo das confederações e federações que trabalham conosco. Tem um material dentro do site do COB que ele fala desse treinamento a longo prazo, o que fazer em cada fase dessa criança, cada faixa etária, cada categoria. Então é importante você que é profissional, técnico, mesmo pai, entrar no site do COB, baixar. Foi o Guilherme Turchi e toda a sua equipe que realizou isso, tudo baseado em estudos. Então, qual é o volume, o que ensinar em cada faixa etária. É importante você ter esse conhecimento. Se você não tem esse material, está dentro do site da Natação Criativa. Vai lá no site Natação Criativa, a gente tem a parte de e-books, todo o conteúdo está lá para você baixar, fazer essa leitura e através desse conhecimento a gente vai conscientizar. Se você está nesse podcast, conhece um técnico, conhece um pai, compartilhe esse podcast. É informação que a gente está chegando. E a gente fez um encontro, um curso gratuito com diversos doutores da área para trazer a visão de cada um, que o professor de fisiologia, professor de treinamento, o psicólogo fala sobre treinamento a longo prazo. Foi um evento gratuito. Escreve eu quero aqui nos comentários que eu te mando esse curso gratuito para você assistir e ter esse conhecimento. Então, com informação a gente consegue fazer essa transformação. Então, talvez um dos maiores desafios, tanto do treinador quanto das famílias, é entender cada fase e saber que cada um possui objetivos diferentes. Pensando numa visão a longo prazo, Caio, quais deveriam ser os principais objetivos de cada categoria de natação competitiva? Desde a iniciação até a categoria júnior. Eu sei que você está na juvenil, não sei se a gente consegue subir um pouquinho mais, mas você tem ali volume, o que trabalhar, material, sem material, para dar um subsídio para quem está assistindo a gente? Legal, Renato. Esse é um tema bem importante e bem interessante, né? Porque a gente já entra numa parte bem prática, né, da nossa atuação aí como treinador de natação. Então, se a gente for colocar assim, desde a categoria ali pré-mirim e mirim, né, a gente está falando de crianças de 7 a 10 anos, que na maioria das vezes estão vindo ali de um processo de formação desde o aprendizado, né? Muitos começam no bebê, outros ali já um pouquinho mais avançados, mas a ideia é que na escola de natação, né, nas fases iniciais, seja feita toda a parte de adaptação ao meio líquido, né? Os conteúdos vão sendo avançados progressivamente, cada metodologia vai ter a sua sequência pedagógica, né, com muitos pontos em comum e algumas diferenças, mas vai estar ali avançando de touca, de nível, até que chega aquele momento da transição, né, para o início no treinamento. Então, você até recebeu aqui o Bira, né, que é um grande amigo meu que trabalhou durante muitos anos na categoria mirim lá no Corinthians, né, e eu acompanhei muito todo esse processo junto com ele. Embora não trabalhasse diretamente na categoria, a gente sempre trocou muita ideia nesse sentido, né? Então, quando existe ali a transição para a categoria pré-mirim, mirim, o primeiro ponto é primeiro saber assim, da criança e das famílias se existe um interesse, né, em participar do meio competitivo.
né? Então, esse primeiro contato ele é fundamental para que essa criança entre de maneira saudável no processo competitivo, né? E a partir do momento que deu ali o ok, né? Deu o sinal verde, pô, vamos começar nesse meio da competição, a gente entender que, na verdade, é só o começo de um caminho muito longo, né? Então, se a gente colocar ali na categoria Mirim, a principal preocupação em relação a conteúdo tem que ser a parte técnica, né? Então, se a gente quer ter um petis, um infantil, um juvenil e um adulto que possa fazer todos os nados, né, todas as provas com o máximo de qualidade técnica possível, isso a gente vai trabalhando desde cedo, né? Então, vou dar um exemplo bem clássico aqui, né? Não adianta a gente querer que com 16 anos, né, o adolescente ali, o atleta, tenha uma saída muito bem feita, né, uma saída de parede na posição de flecha, né, fazer uma ondulação de muita qualidade, se a gente não começou esse processo lá na categoria Mirim, né? Então, proporcionar situações, né, e exercícios que tragam bastante acervo motor e que comecem já a trazer essas questões técnicas para a criança é o ponto primordial nessa categoria, né? É muito mais importante do que você atingir um volume de treinamento ou ter um controle de tempo, realmente nadar com a melhor qualidade técnica possível, né? E aí dentro disso, claro, existem as competições para essa categoria, então a gente não está falando aqui para eliminar totalmente festivais e competições, mas a gente tem que ter muito cuidado para não colocar isso como o foco principal, porque aí a tentação é muito grande, né? Para a gente, vamos colocar aqui um palmar para a criança desenvolver força, sendo que se a gente for pegar da maneira correta, ela nem está pronta para desenvolver força, né? Mas eu vi que em algum lugar do mundo a gente está usando aqui um paraquedas, então vamos colocar porque ela vai nadar mais rápido, né? Então, nessa categoria, usar o mínimo possível os materiais, né? Trabalhar bastante a parte técnica e começar a ensinar como que funciona ali uma rotina de ir para o treino, né? De fazer ali, de cumprimentar o treinador, né? Toda essa educação esportiva que é fundamental. Quando a gente passa para uma categoria petis, a gente já começa a entrar com alguns elementos de treinamento fisiológico, né? Físico dentro da água também. Então, a preocupação técnica ela continua sendo fundamental, né? A gente está falando aí de crianças de 11, 12 anos que ainda estão muito propensas a pegar novos conteúdos, né? A melhorar a técnica de nado. Então, isso sempre vai ser um ponto muito importante, né? Mas já começando a avisar também a melhora física, tudo na medida certa, né? Sem extrapolar também nos volumes de treinamento. A partir da categoria infantil, que hoje é a categoria que eu trabalho, a gente enxerga como um momento primordial e muito estratégico, né, na formação da criança, já entrando ali na adolescência, porque essa é uma fase em que fisicamente a gente vai ter algumas crianças já entrando na puberdade e outras ainda não, né? Então, esse é o grande desafio nessa idade, nessa categoria, né? É claro que existe um desvio padrão assim, que a gente vai ter no petis criança que já entra na puberdade, outras mais tardias que vão passar por isso na categoria juvenil, mas hoje a grande maioria é realmente nessa faixa etária, né? Então, como que a gente consegue trabalhar com todos, né, dentro de uma equipe, conteúdos que sejam favoráveis ali para a idade, começar a subir o volume de treinamento, buscar cada vez mais as performances em competição, né, já que é a categoria em que começam a acontecer os campeonatos brasileiros, né? Então, existe também esse foco nos resultados, mas ainda de maneira progressiva, né? Então, a gente começa a usar mais materiais, começa a elaborar mais a preparação física,
mas sempre respeitando aí a idade e a fase de cada atleta, né? E até falando em questão técnica, Renato, acho que é um ponto muito importante para a gente ter atenção. A preocupação em melhorar a técnica, ela se mantém, na verdade, durante a carreira inteira. E se a gente pegar aqui nessa fase da puberdade, o corpo ele muda muito, muitas vezes algum nado que estava sendo feito de determinada maneira ali para a criança com 11 anos, às vezes com 14 ela vai ter que se ajustar, né, e buscar novas referências, o centro de gravidade dela vai mudar, então a gente tem que estar sempre trabalhando isso dentro dos treinos, né? E aí, a partir da categoria juvenil, a gente quer cada vez mais aumentar a performance dos atletas e a gente vai fazendo isso de acordo ali com a idade, né, com a categoria, sempre pensando em atingir o máximo rendimento a partir ali da categoria júnior. Então, vou trazer alguns pontos importantes que você falou, só complementando. Uma coisa importante, você falou, não adianta a gente cobrar aquela ondulação perfeita numa fase se ele não vivenciou isso nas fases anteriores, precisa ter acervo motor. Eu vou além, não é só no mirim que isso tem que acontecer, são nas idades de formação. Antes mesmo de ele entrar na fase competitiva, tudo tem que ser trabalhado. E o acervo motor tem que ser até 5, 6 anos. Você tem que dar a maior quantidade de movimento possível para essa criança até os 5, 6 anos, que lá ele vai especializar lá na frente. Se ele não teve essa vivência, ele não teve cambalhota, não teve parada de mão, mudança de posição, lá na frente ele vai ter dificuldade, ele vai ter algum gap. Que aí o pessoal do mirim, o pessoal do petis vai ter muita dificuldade da criança absorver esse conteúdo. Então você que é professor ali do formativo, trabalhe esse acervo motor. Os estudos mostram que o borboleta tem que começar ali com 7, 8 anos, mas ali com 4, 3, você começa a dar os movimentos rudimentares de ondulação, da pernada de peito, de cambalhota. Não precisa esperar ele chegar no momento de aprender a virada olímpica para você ensinar a cambalhota. Tudo isso é trabalhado ali na base. Você faz uma base muito boa, lá na frente os técnicos vão ter muito mais facilidade. Só que aí tem um grande problema. Você que é do formativo fala, Renato, mas a gente não consegue. Antes a criança nadava 2, 3 vezes por semana. Agora é milagre se a criança está vindo uma vez por semana e vindo periodicamente. Porque além dele vir uma vez por semana, ele falta bastante. Seja por doença, seja por chuva, frio. E aí uma vez eu fiz uma consultoria em uns grandes clubes aqui do Brasil. E eu via muito essa coisa, o competitivo reclamava que a criança não via pronta, o pessoal do formativo falava que não tinha como, e aí eu fiz um trabalho de que quem estava no competitivo, de vez em quando dá uma aula de natação, e quem estava no formativo, de vez em quando dá treino, e cada um vê a realidade de cada um. O mundo mudou, o cenário mudou, as crianças cada vez estão vindo menos para a natação, eles estão fazendo outros esportes, outras atividades, seja inglês, seja, sei lá, mecatrônica. Hoje aparecem várias coisas que as crianças estão interagindo, ficando mais tempo na escola, hoje escolas integrais. Então está tendo essa dificuldade, a gente tem que adequar todo esse processo. E aí eu queria que você abordasse uma coisa que você comentou, que é esse desenvolvimento maturacional, desenvolvimento de força, crescimento, porque a gente tem a idade biológica da criança e a gente tem a idade relativa. Às vezes ele tem aquela idade, mas ele não, ou já teve aquele desenvolvimento ou não teve. A gente tem até um estudo, deixa eu até pegar de quando foi esse estudo, acho que foi 2019, com 821 atletas, só que no basquete, que eles perceberam que os atletas de fim de ano, o que são os atletas de fim de ano? Aqueles que nasceram depois de julho, eles tinham mais resultado do que os atletas de começo de semestre. Por que isso? Porque nas categorias menores, esse pessoal que faz a maturação mais cedo, no primeiro semestre, eles são mais exigidos, eles são mais especializados, então eles desistem mais cedo. E esses atletas do segundo semestre, eles permanecem porque eles têm maior resiliência, eles têm melhor capacidade psicológica, habilidades técnicas superiores e melhor leitura tática. Porque eles não foram especializados precocemente, porque eles não se desenvolveram rapidamente, eles não tiveram aquele olhar de produção, de resultado. E quem teve resultado mais rápido, que é o primeiro semestre, ele acaba desistindo. E aí, como trabalhar essa parte maturacional e mesmo você tendo uma faixa etária só dentro da sua categoria, você tem esse desenvolvimento relativo, porque cada um é cada um. Como você fazer trabalho em grupo, mas ao mesmo tempo individualizado? Perfeito, Renato. Isso é um grande desafio, né?
Primeiro, se a gente for olhar hoje nosso sistema de competição, né, de categorias, e não estou dizendo que está errado, né, porque de alguma forma a federação, né, as instituições precisam categorizar de alguma forma os atletas, né, para que exista ali um sistema de competição. Isso é importante que exista, né? Então, hoje, na nossa realidade aqui no Brasil, as competições elas são por ano de nascimento, né? Então, por exemplo, a categoria infantil 1 são os atletas esse ano que são nascidos em 2013, né? Então, em algum momento nesse ano vão completar 13 anos. A gente vai ter atleta competindo a mesma prova, que é de janeiro, né, que já completou ali 13 anos, e atleta que é de dezembro, que vai completar 13 só em dezembro. Então, na verdade, são 11 meses de diferença, né, ou até um pouquinho mais do que isso, e disputando a mesma prova, treinando na mesma equipe, vivendo o mesmo dia a dia, né? Existiriam talvez outras formas, né? A gente vê alguns países, vou colocar o exemplo da Austrália, que é uma referência na natação, em que a competição ela é pela idade que o atleta tem naquele momento, naquela competição, né? Então, isso não torna totalmente igualitário, equilibra um pouquinho mais talvez, né? Então, se o atleta ele é, por exemplo, ele faz aniversário em maio, ele vai competir nesse mesmo exemplo na categoria 12 anos até comecinho de maio, e quando fizer aniversário, fez inscrição para uma próxima competição, vai passar a nadar na categoria 13 anos. Então talvez isso equipare um pouquinho mais, mas a gente entende que não é também tão simples fazer uma mudança dessa, porque são anos e anos com o mesmo sistema. Você vai ter ali os índices para as competições, você vai ter os recordes das provas num sistema que funciona já há muitos anos, né? Então a gente tem que estar atento a isso. E no dia a dia, esses dados que você mostrou, eles são muito interessantes e muito importantes, né? Então, eu acho que acima de tudo a gente tem que ter um cuidado, primeiro, em segurar aquela tentação de talvez dar mais atenção ou mais feedback, ou às vezes ser mais permissivo com algumas coisas, daquela criança que está tendo resultado nesse momento, né? Porque no senso comum, como você falou no começo, essa é a criança que vai continuar sendo a campeã e vai continuar tendo mais resultado, e em algum momento vai ir para um campeonato internacional ou atingir o mais alto nível, né? Então é natural, acho que desde a arquibancada até o treinador querer ter esse olhar mais direcionado para essa criança, porque isso é prejudicial nos dois sentidos, né? Então, se a gente for pegar essa criança que está dando mais resultado agora, talvez, não necessariamente, talvez porque já teve uma maturação física mais adiantada, você vai estar talvez deixando de trabalhar conteúdos fundamentais para ela lá na frente, porque não está dando certo, não vamos mexer, né? Então, por exemplo, você sabe que a criança ali ela não tem um fundamento de virada tão bom, mas isso não está impactando no resultado dela agora, então vamos dançar conforme a música. Só que daqui a 3 anos, quando todo mundo estiver mais equiparado, às vezes pegando o mesmo exemplo, esse fundamento de virada que vai fazer ela continuar tendo destaque, continuar evoluindo e continuar tendo chance de continuar a ser um grande atleta, só que isso você deixou para trás quando ela estava ali mais desenvolvida, né? Então, para essa criança, isso é prejudicial, né? E para o outro lado também, né? Às vezes aquela criança ou aquelas crianças que não tinham o desenvolvimento ainda tão avançado por ter nascido mais no final do ano, ou porque biologicamente, às vezes a criança nasceu em fevereiro, mas ela biologicamente ela é mais tardia, então da mesma forma ela vai ter mais dificuldade de atingir um tempo mais forte, um resultado de destaque na categoria petis, na categoria infantil.
e às vezes você também não dá o devido feedback e a devida atenção para aquela criança, e ela deixa de ter conteúdos que poderiam trazer para ela grandes conquistas no futuro, né? Então, uma coisa que eu sempre tenho cuidado, assim, a gente faz reuniões constantemente com os atletas ali antes do treino, né? Trabalho com crianças de 13, 14 anos, é falar justamente isso, né? E deixar, vamos colocar assim, a possibilidade de sucesso esportivo em aberto para todos. Então, dar os dois tipos de exemplo. Falar, ó, pessoal, nem todo mundo que hoje não tem um grande resultado de destaque, que não tem um índice para competição nacional, que não é finalista de um campeonato nacional, a gente tem vários exemplos que mostram que você pode chegar, né? E aí a gente fala qual que é esse passo a passo, o que a gente precisa fazer para chegar lá. Da mesma forma, eu sempre tenho cuidado de falar para aqueles que já têm destaque que não é impossível eles chegarem, né? Porque eles também têm a possibilidade de atingir o altíssimo nível quando forem adultos. E a gente também tem exemplos de quem atinge o alto nível quando adulto. Porque senão fica parecendo que é uma coisa ruim ter o destaque na categoria de base. E não é o destaque em si que é ruim, é como a gente trabalha isso, né? Então, você está indo muito bem hoje, isso não é garantia de sucesso lá na frente. Então, tenha mais atenção ainda em trabalhos técnicos, em trabalhos de fundamento, porque isso é que vai te fazer ter chance de manter o seu posto atual. E a gente que é técnico, professor, a gente tem muito olhar para a parte motora, para a parte de técnica que a gente vem da educação física. Só que são várias esferas na formação de um atleta. Tem a parte técnica, tem o psicológico, tem o social, o emocional, a competição em si, que tem gente que é leão de treino e não performa na competição, ou vice-versa. Existe uma ordem que a gente deve trabalhar, ou a gente tem que trabalhar todos esses componentes juntos, ou em cada categoria é um olhar diferente? Olha, Renato, eu vejo que todos os pontos, a gente tem que ter atenção desde o início, né? Só que em cada categoria, em cada momento dessa trajetória, alguns vão ser mais importantes do que outros. Então, se a gente for olhar por um lado competitivo, ele é importante em todas as fases, né? Então, na categoria mirim, alguma exposição à competição ela vai ser interessante, né? Porque desde o início a gente vai começar a trabalhar competências como resiliência, né? Saber lidar com a frustração, saber lidar com as vitórias também, né? Então, isso a partir do momento que a gente começa o processo competitivo, isso vai estar presente. Só que a gente quer ver isso muito aflorado, por exemplo, numa categoria juvenil, né? Que um atleta ali com 16 anos, ele está nadando numa performance super alta, ele está pronto para, ou cada vez mais pronto, né? Que acho que pronto a gente nunca está, mas cada vez mais preparado para enfrentar essa questão da competitividade. Então, vai ser trabalhado em diferentes fases, só que progressivamente. Se a gente for olhar para a questão técnica, também vai estar presente em todas as categorias. Questões emocionais que estão muito atreladas com a competição, tem que acompanhar o próprio crescimento da criança, né? Então, o entendimento de competição e do processo de treino e do gosto pelo esporte com 10 anos, ele é um, né? Com 15 anos, ele é outro. A gente vai falar um pouco também, né? A gente tem que olhar para outras esferas além da natação ou de qualquer modalidade esportiva, né? Então, o atleta ele não é só atleta, né? O nadador ele não é só nadador. Ele é também um estudante, né? Ele pode fazer outros cursos e se interessar por outras áreas além do esporte. Então, em algum momento, isso vai também entrar nessa equação, né? Então, a criança ali com 10 anos, ela vai enxergar a natação de uma forma, com 13 vai enxergar de outra. Com 16, às vezes outras áreas de interesse começam a entrar também na jogada. Então a gente tem que ter sempre um olhar bem global e trabalhar abertamente isso com as crianças, adolescentes e com as famílias também.
Você falou muito desse adolescente, dessa parte social, mas tem muita, quando a gente entra na parte social, a parte de comparação. Então a gente vive esse ambiente, ainda mais agora com redes sociais, que isso aumenta ainda mais, porque ele sabe o que o atleta do outro clube está fazendo, o que ele está treinando, quais são os resultados deles, se ele está treinando com palmar, sem palmar, se está nadando com nadadeira, sem nadadeira. E um mundo de redes sociais, rankings, comparações constantes, como manter o foco na evolução individual desse atleta? Aí você tocou no ponto crucial, né? Ainda mais no momento que a gente vive hoje em dia, Renato. Então, a gente estava até conversando antes aqui de iniciar a gravação, né? Isso realmente é um ponto assim que eu tenho prestado muita atenção e é um desafio e é um ponto que me preocupa, né? Então, é longe de mim aqui querer colocar a rede social, a internet, né, ou conteúdos digitais como um vilão assim, né, na nossa área, muito pelo contrário, né? O seu podcast é um grande exemplo disso, né, e muitos outros conteúdos que a gente consome. Hoje a gente tem muita informação, né, a gente consegue, se a gente souber filtrar muito bem o que a gente está consumindo também, acho que aumentar muito o nosso conhecimento, né, e melhorar a nossa atuação profissional também. Então eu entendo que isso faz parte, a gente tem que aprender cada vez mais a conviver com essa realidade, mas a gente vê sim algumas práticas, principalmente em rede social, que preocupam um pouco, né? Então eu vou tentar dar alguns exemplos aqui, igual você falou no início do podcast, não é apontando o dedo para ninguém de forma alguma. Isso são falas que eu procuro ter também dentro do clube, com outros treinadores. Em reunião de pais eu já abordei algumas coisas que eu vou falar aqui também, né? Então, é o primeiro ponto, né? Você usou a palavra ranking, né? Hoje existe uma corrida, assim, bem imediatista na minha visão por atingir e principalmente publicar, né, que a criança atingiu determinado ranking estadual ou nacional em alguma prova, né, e a gente tem acesso a isso, né, então talvez é até o que eu questiono, né, em que momentos isso deveria ser divulgado, né. Um dos pontos que o livro que eu comentei, ele aborda é isso, né, alguns países não divulgam rankings e resultados até uma determinada idade. Então hoje a gente consegue saber, por exemplo, na prova de 25 metros nado livre pré-mirim, qual que é o top 10 do ranking nacional. E a gente vê muitas vezes publicações que colocam isso como uma conquista super celebrada pela família, pelo clube, pela criança. E isso eu enxergo como algo muito perigoso, né? E a gente vê isso divulgado em páginas de rede social de atletas, né? Eu coloco assim porque com 7 anos, eu acho que a gente nem deveria chamar ainda a criança de atleta, né? Eu lembro até de um curso que eu participei do treinador Mirko Cevalles, que é uma grande referência em natação no Brasil há muitos anos, foi já várias vezes eleito o melhor técnico do Brasil, foi treinador olímpico, né, da equipe do Brasil, e ele falou isso, né, que para ele um mirim ele não é um atleta, né, ele é uma criança, né, ele usou até um termo que ele mesmo criou, né, que eu acho que é interessante, ele é um nadante, né, antes de ser atleta. Então esse tipo de divulgação é um perigo, né, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque naquele momento parece inofensivo, né? Eu tenho certeza que ninguém faz isso com más intenções, muito pelo contrário, né? Só que a partir do momento que você vê uma outra criança com aquele perfil, então vamos buscar fazer o nosso também. Quando a gente vê tá todo mundo buscando isso, e a criança que eu acredito que naquela idade deveria estar só realmente curtindo ir para o treino, né? Curtindo estar com os amigos, curtindo aprender cada conteúdo, né, e ter uma evolução bacana, curtir ir para um festival porque
Pô, quer subir no bloco lá e quer fazer um de 25 crawl e apostar corrida com quem tá ali do lado, e saiu do outro lado, ganhou ali um sorvete, um saco de pipoca, o que seja, né? Uma medalha de participação, ou que tenha aí um troféuzinho para os primeiros colocados da categoria, não é um grande problema. E você ganhou seu troféu ou não ganhou, você voltou para casa e vamos lá, segunda-feira a gente volta, vamos fazer um novo treino, vai ter uma brincadeira no final. Só que aí, sem a gente perceber, às vezes com 7 anos, 8, 9, 10, essa questão do ranking foi sendo estimulada. E aí, quando tiver ali com 13 anos, 14 anos, que vai começar a nadar um campeonato nacional, por exemplo, todo aquele ranking que você foi atingindo passa a ser a sua obrigação, né? Então, poxa, mas eu era quinto do ranking nacional com 7 anos e agora eu tô indo pro Campeonato Brasileiro para ficar em 30º. Poxa, então eu sou um fracasso, né? E na verdade muito longe disso. Então eu enxergo como um movimento que a gente tem que ter muita atenção hoje em dia. E aí eu vou pegar 2 pontos que você falou que eu vou ter que falar, Caião, que são temas importantes a gente ressaltar. Você falou desses rankings, exaltando esses resultados a curto prazo dessa criança. Eu até entrevistei o Matheus, que ele está com um projeto de treinamento a longo prazo dentro do Clube Pinheiros, que é um dos clubes de maior referência, não só do Brasil, mas da América Latina. E uma das implementações que é desse treinamento a longo prazo é a forma como a mídia social vai entrevistar essas famílias e essas crianças pós-competição, porque antes eles enalteciam o resultado, principalmente do mirim, petis. Agora não se pergunta mais isso, agora a pergunta é como foi você, como foi a experiência nessa competição, o que você sentiu, qual foi o gosto. Então não enaltecer e não só entrevistar o primeiro, segundo e terceiro, às vezes a outra pessoa que não teve um resultado expressivo, mas ele curtiu aquele momento, ele curtiu a sociabilização, curtiu a competição, a primeira experiência dele, ficou nervoso, não ficou nervoso. Então até mesmo os adultos terem um outro olhar e outra pergunta e a gente colocar na rede social outras esferas importantes daquela competição e não só o resultado, não enaltecer o resultado. Eu vou fazer uma temporada com o Clube Pinheiros, trazendo esse treinamento a longo prazo, como eles estão executando isso em cada esporte, nos esportes coletivos, nos esportes individuais, e a gente entender como você consegue colocar aí dentro do seu clube ou da sua academia. E você trouxe o Mirko, grande nome da natação, e eu vou trazer uma experiência que eu tive com o Mirko, muito interessante, que é também outro tema importante da gente refletir. O Mirko estava numa categoria e ele tem o hábito de trabalhar muita coisa recreativa, muita brincadeira, muitos jogos dentro do treino dele para dar aquela quebra. Não tem como você nadar forte 365 dias do ano. Então trabalha a parte de sociabilização, trabalha a motivação, engajamento dos atletas. E a gente presenciou os atletas de uma categoria acima perguntando pro técnico, mas a gente não vai brincar, a gente não vai jogar que nem a outra categoria. Não, aqui é sério, a gente tem competição. Eu quero ver se no final do ano o Mirko vai dar resultado. E chegou no final do ano, a equipe do Mirko deu mais resultado do que aquela outra equipe que estava nadando pauleira o ano inteiro, com resultados até mais expressivos, e ele chegou a ser um técnico da seleção naquele ano. E aí uma pergunta e uma reflexão: a gente tem que introduzir esses jogos, essas brincadeiras, esse movimento recreativo dentro dessas equipes competitivas? Tem um limite ou a gente pode colocar em todas as categorias? Olha, Renato, acho que a palavra limite, acho que talvez não se aplica, né? Acho que não existe um limite. A gente pode sim e deve colocar momentos recreativos dentro do treinamento. É lógico que isso vai se modificando ao longo do tempo, né? Então, muito provavelmente o tempo dedicado a exercícios mais lúdicos ou a treinos mais recreativos, ele vai ser por exemplo, na categoria mirim, e ele vai ser outro na categoria juvenil, né? Isso é algo natural. Mas esses momentos eles são importantes em todas as categorias. E até a gente, como treinador, tem que se policiar para não entrar numa rotina e esquecer, né, de colocar esses momentos, né? E sendo bem sincero, nem sempre é fácil, porque a gente acaba
entrando num sistema e numa rotina em que o nadar mais, o nadar cada vez mais rápido, o nadar cada vez melhor, muitas vezes a única coisa que a gente enxerga, né? E muitas vezes, se a gente quiser incluir algum tipo de jogo, ou brincadeira, ou exercício que sai um pouco daquele padrão, por incrível que pareça, em alguns casos até alguns dos atletas, mesmo mais novos, enxergam aquilo como algo negativo, né? Só que se a gente for parar para pensar, uma criança de 13 anos que enxerga uma brincadeira em algum momento como algo negativo, é porque a gente já foi construindo, né, na mentalidade dos treinadores, das famílias e das crianças, de que o único caminho é treinar duro, né? E aqui eu não estou falando que a gente não tem que treinar duro, e com certeza tem que treinar forte, tem que buscar a melhora do desempenho constantemente. Isso faz parte do esporte de competição, senão seria um esporte mais recreacional. Só que a gente consegue incluir também. Então, eu vou dar um exemplo bem prático assim desse ano. Quando a gente começou a temporada, eu tive muito a preocupação de não começar já com treinos estruturados de natação. Então a gente tentou, dentro d'água, colocar alguns outros tipos de estímulo. Então, por exemplo, nas primeiras 2, 3 semanas, a gente colocou alguns elementos do polo aquático no treinamento da categoria, né? Então, em alguns dias, jogo de fato, né? Separar alguns times e fazer jogo de polo aquático. Em um dos dias a gente fez um circuito, né? Em que nas 2 primeiras raias o pessoal vai treinar saída, 2 raias de um treino de perna, 2 raias de um treino de submerso e 2 raias de polo aquático. Então a gente deixou 2 bolas para eles irem trocando passe. E na época funcionou super bem, eu achei que estava muito bacana. E na minha cabeça ali naquele momento, eu projetei, né? Durante o semestre, vamos tentar manter, né? Às vezes de 2 em 2 semanas, colocar um estímulo desse jogo. Pergunta se a gente colocou. A gente acaba entrando naquela, daqui a 2 semanas a gente tem um torneio regional, a gente precisa buscar índice para o campeonato. Passou esse torneio, agora a gente tem um mais importante ainda. Então é realmente algo que é bem interessante e a gente precisa estar sempre refletindo e trocando ideia entre os treinadores para tentar colocar isso nos conteúdos, né? Não vai ser possível polo aquático, talvez não vai encaixar bem, vamos fazer um revezamento, né? Ou uma coisa que é bem interessante que eu aprendi no livro, assim, que a gente tem que, acho que estimular, que é a questão da prática deliberada contra a prática estruturada, né, dentro do treino. Então, se a gente deixar, às vezes, 10 minutos no final do treino, que teve ali 2 horas, 1h40, a gente deixar 10 minutos livres, isso muitas vezes é visto como algo ruim, né? Como se a gente não quisesse trabalhar. E muito pelo contrário, a gente é bem engajado como treinador ali dentro do treino. Mas muitas vezes o melhor aprendizado ele vai estar naquela prática por conta do próprio atleta. Vai ter muito significado, né? E a gente tem, às vezes, uma mania por controle assim, que não é saudável e não é necessária também. Então, acho até que eu desviei um pouquinho aqui da pergunta na questão do lúdico, mas eu acho que entra um pouquinho nesse sentido também. A gente fez em alguns momentos durante a temporada, e poderiam ser mais ainda, vamos dividir a equipe em duplas ou trios, e durante os próximos 20 minutos, às vezes pega um treino que ele não tem um objetivo físico tão grande, né? A gente fez um treino mais forte no dia anterior, hoje é um dia mais recuperativo, mas tem seu objetivo também. Então vamos formar duplas. Então estou eu aqui e o Renato. Nos próximos 20 minutos, o Renato vai me dar treino e eu vou dar treino para o Renato, né? Então teve um dia que a gente fez dividindo por estilo. Então o melhor nado do Renato é o peito, o meu é o borboleta. Então eu vou dar dicas de borboleta para o Renato, vou ver o Renato nadando e vou fazer correções. E o Renato vai fazer a mesma coisa comigo no nado peito. E eu lembro que, às vezes que a gente fez isso esse ano, eu vi muitas vezes as crianças nadando melhor do que no dia que eu estava corrigindo. Porque
ali tem uma questão toda emocional também, né? Pô, quero mostrar pro meu amigo que eu consigo nadar bem o estilo dele, né? Eu vou me motivar aqui a fazer 10 minutos de maior capricho possível. Então, o treino não precisa ser sempre meia hora de aquecimento, que vai dar ali 1.500 metros, uma série de perna que vai dar 800 metros, uma série de braço que vai dar 600 metros e uma série principal que vai levar ali 45 minutos, 2.000 metros, com diferentes intensidades. Isso também é uma forma, mas não é a única. Eu trago mais pontos para a gente refletir. Então, quando a gente entra nessa rotina, ou tem aquele calendário apertado, que você falou, tem um índice, eu tenho a competição, nesse meio tempo eu não consigo. Nesses momentos, você tem que pensar o pós-treino. Então, às vezes uma pizza, às vezes um encontro 5 minutos antes do treino, 5 minutos depois, ou você faz, vou fazer aqui uma charada, a equipe que acertar vai escolher o aquecimento de hoje. A equipe que acertar vai escolher o final do treino, vai escolher o regenerativo ativo, a parte de recuperação ativa. Então, às vezes, você pegar partes do treino que pode ser mais maleável e você fazer uma brincadeira ou aproveitar a parte de tecnologia. Vou fazer um jogo ali pelo WhatsApp, vou fazer uma brincadeira. Dá para você fazer perguntas de múltipla escolha, de ídolos, de medalhista olímpico, de resultados do último Maria Lenk. E é quando chegar, a equipe que venceu essa competição conseguiu escolher o aquecimento de hoje. Então, às vezes, não é só aquele jogo, aquela brincadeira propriamente dita, mas o envolvimento entre eles, a sociabilização, alguma coisa dentro do contexto, e o treino continua igual, mas a gente tem que ter esse olhar fora disso. E aí você falou muito desse atleta que tem a cabeça do atleta que a gente formou ele culturalmente. Quais são os riscos que existem quando essa criança só tem essa identidade exclusivamente do esporte? Eu sou atleta de natação e ele não tem outras esferas, ele é simplesmente atleta de natação. Legal, Renato. Olha, eu confesso para você que hoje, a gente como treinador, acho que tem várias fases até de interesse, né? O que a gente mais busca, talvez, estudar, né? Então, a gente passa pela fase de estudar muito sobre treinamento, assistir vídeos sobre parte técnica. E hoje eu posso te falar que o meu maior tema de interesse assim, é sobre isso que você perguntou agora, né? Porque a gente vai passando assim as temporadas, né? A gente vai enxergando que todo esse lado mais técnico ele é muito importante, mas que talvez realmente o que garante ali um futuro tanto dentro do esporte como fora do esporte também na vida adulta, são muito mais esses fatores que estão fora da piscina, né? Então essa questão da identidade única como atleta, no nosso caso aqui como nadador, ele é um ponto muito importante que a gente tem que estar muito atento, né? Então o que acontece? A criança ela se enxergar como nadadora e ela ter um grande interesse naquilo e muitas vezes colocar aquilo no centro talvez das preocupações, né, do gosto dentro da vida dela, não é algo negativo, muito pelo contrário, né? Eu acredito que a gente ter crianças com interesse tão grande em um tema é algo muito bacana, né? E no final das contas é o que a gente curte ver no dia a dia, né? O quanto que ela dá significado para aquilo. Então, isso é fantástico, né? É algo positivo. Porém, a partir do momento que isso passa a ser o único interesse, né? Isso pode ser algo muito perigoso, né? Lá na frente, né? Então, talvez quando ela é muito nova, a gente não vai enxergar isso. Mas quando ela tiver ali 16, 18, 20, 30 anos, a natação ela não vai estar presente da forma competitiva, né? No caso dos atletas que chegam ao nível profissional, ela não vai ser daquela forma para o resto da vida, né? Aquilo, infelizmente ou felizmente, aquilo vai acabar, né? Na verdade, aquilo vai mudar. Então, se durante todos esses anos a trajetória só a natação importava, e quando acabar? Né? Isso traz um vazio muito grande, né? Isso tem o potencial de trazer um vazio muito grande. Porque cada pessoa também reage de uma forma a esse momento,
né? As pessoas são diferentes, né? Se nós dois formos nadadores profissionais, a gente parar com a mesma idade de competir profissionalmente, você vai receber de uma forma, eu de outra, nosso amigo de outra forma também. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não ser tudo direcionado só à natação. Então, faz parte também do nosso papel como treinador alimentar esse gosto pela natação, né? Trazer significado para isso, mas também deixar claro para as crianças e para os familiares que é saudável ter outras coisas além disso. Eu vou te dar 2 exemplos aqui que acho que são muito interessantes. Um, inclusive, por coincidência ontem, né? A gente está gravando aqui numa terça-feira. Ontem, segunda, eu estava trocando mensagem com a mãe de uma atleta da equipe, que teve um período ali que não estava competindo muito bem, né? Embora esteja sempre nos treinos, se dedicando. Passou ali umas 2, 3 competições e que não teve um desempenho bacana, acabou não evoluindo muito. E sentiu isso, ficou triste, o que também é importante e faz parte da trajetória. E eu passei mensagem para essa mãe falando, sua filha nas últimas 2 semanas treinou bem, eu senti ela com um desempenho legal, curtindo o dia a dia de treino, inclusive fiz questão de falar isso para ela ontem, no final do treino, e a mãe me trouxe um feedback interessante, que eu nem sabia, né? Ela falou, minha filha começou a fazer uma aula, um curso de outra área no clube, inclusive, a gente tem estimulado ela a fazer aula disso, que não é nem da área esportiva, né? São coisas além do esporte. E a gente sente que ela ficou um pouco mais leve também, ficou um pouco mais relaxada, e isso tem ajudado no dia a dia dela. Então isso mostra a importância de também ter outros interesses. E um outro exemplo, a gente estava até conversando, Renato, antes da gravação, que a gente curte muito outros esportes também, né? E um esporte que eu acompanho bastante é o tênis, né? Consumo bastante conteúdo, realmente me interesso. Porque eu acho legal e porque, por ser um esporte individual, que também é um pouco precoce, que envolve treinamento ali de grande volume, eu consigo traçar alguns paralelos com a natação. Então, eu uso alguns exemplos até com a equipe, muitas vezes do tênis. E eu acompanhando uma entrevista de uma jogadora francesa que chegou a ser 4ª melhor do mundo, né, no ranking mundial, chama Caroline Garcia. E ela dando uma entrevista muito, muito forte, assim, que eu cheguei até a compartilhar com os pais da equipe lá do Corinthians, que ela fala que em determinado momento da carreira dela, ela associava o valor dela como pessoa, ela associava com a performance esportiva dela. Então, quando ela ganhava um torneio, ou jogava bem, ou ganhava de uma grande jogadora, aquilo trazia uma satisfação que ela se enxergava como uma pessoa melhor. E da mesma forma, que aí talvez que é bem pesado assim, né, de você ouvir, é que quando ela perdia na primeira rodada, ou ficava ali um mês jogando mal, sem alcançar resultado, ela se enxergava como uma pessoa pior, né? Ela tinha vergonha, às vezes, de estar com os amigos, com o namorado dela, com a família, porque ela se enxergava como uma pessoa pior. Então, olha em que ponto que pode chegar. Porque ela conta que desde os 7 anos, só o tênis importava. E são quase todas as semanas do ano só naquilo, sem nenhum outro interesse. Então, tudo depende do sucesso esportivo. Isso não é positivo, né? Então, a saúde mental hoje é um problema que vem aumentando no mundo todo. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, então a gente percebe esse problema relacionado à ansiedade, pressão por resultado, burnout, desde as categorias de base. Eu queria que você deixasse as suas redes sociais, Caio, para quem quer te conhecer mais, conhecer do seu trabalho, onde te acha, como consegue achar o Caio? Olha, Renato, eu tenho uma conta no Instagram ali, caio.caneda, né? Eu procuro colocar alguns conteúdos ali sobre natação, né? Mas é a conta pessoal também. Então, eu estou sempre super aberto aí a trocar ideias sobre a modalidade, sobre as nossas categorias. Então,
pode me mandar ali uma mensagem que eu vou estar sempre bem aberto aí a trocar informação. Agradecer muito sua presença, Caio, agradecer você aí do outro lado. Se você ficou até o final, se a entrevista fez sentido com você, compartilha com um amigo, ativa a notificação para sempre receber os novos episódios. Escreve aqui nos comentários se você quer a parte 2, tem muita coisa que a gente deixou de falar, a parte da família, essa parte do burnout, como trabalhar isso com essas crianças. E queria agradecer os nossos parceiros, a Flote Materiais de Natação, mais de 400 materiais no catálogo, tudo com ISO 9001, com alta durabilidade, plataforma Educar com mais de 200 cursos, tudo que você precisa, desde o formativo até o alto rendimento, curso gratuito, curso pago. Acesse o site plataformaeducar.net, o aplicativo da Swingtrack, tem o seu próprio aplicativo, se você é personal, professor, dono de academia, se você tem a sua metodologia, você introduz dentro desse aplicativo. Sobrasa, seja voluntário Sobrasa, são mais de 8 mil voluntários, 17 ações diárias, tem um grupo de WhatsApp que a gente ensina como você fazer as ações dentro aí da sua região. E a Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação dentro da piscina. Então, acho que o maior erro na formação esportiva seja acreditar que o objetivo é apenas formar campeões, porque nem toda criança será campeã olímpica, mas todos podem aprender disciplina, resiliência, autonomia, trabalho em equipe, respeito, superação e amor pelo próprio movimento. No final, o verdadeiro sucesso não é quantas medalhas alguém conquistou aos 12 anos, é quantas pessoas continuam praticando esporte, mantendo saúde, qualidade de vida e paixão pela natação aos 20, 30, 40 ou 80 anos. Formar atletas é muito importante, mas formar pessoas que carregam os valores do esporte para a vida toda é um legado muito maior, que é o que tanto eu quanto o Caio a gente deseja deixar aí no mercado da natação. Caio, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Renato. Espero ter contribuído. E até a próxima entrevista. Deixa aqui nos comentários qualquer dúvida.